Uma verdade universal é que todo mundo quer alguma coisa. Seja ter sucesso na carreira, conseguir uma namorada, ou passar numa prova, ou ter 1000 inscritos no seu canal de YouTube. E como eu quero muito alcançar este objetivo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, né? Não só os de narrativa, mas os reviews de animes, mangás, séries e por assim vai. Sejam todos muito bem-vindos ao Casca de Nós. Eu sou o Fred e eu tenho um desejo ardente por contar histórias. Seja em histórias em quadrinhos, webtoons ou em vídeos do YouTube. E se você clicou neste vídeo, imagino que também queira entender melhor a arte da narrativa. Para entender melhor a narrativa, eu leio diversos livros e para isso que serve esses vídeos também, que é uma revisão para mim mesmo. E hoje eu irei falar de uma das estruturas mais conhecidas e mais comentadas: a jornada do herói. A jornada do herói é quase uma receita de bolo. E existem diversos vídeos e livros que falam sobre isso. Para aqueles que não conhecem a estrutura da jornada, ela é assim. E vou tentar resumir ela aqui bem rapidinho para vocês. E vamos fazer um jogo. Vamos tentar identificar quais histórias vocês conseguem perceber que tem exatamente esses mesmos passos, essa mesma estrutura. Um garoto ou garota, geralmente órfão, passa por dificuldades até que ele recebe um chamado que irá mudar a sua vida. Porém, mudanças são difíceis e assustadoras, e por isso o jovem hesita em participar da jornada. Mas aí o plot acontece. O herói é visitado por uma figura sobrenatural ou um mentor que irá guiá-lo para a aventura, passando pelo primeiro desafio. Se você viu meu vídeo sobre atos, é aqui que termina o primeiro ato. Nosso herói passa por uma série de testes, encontrando aliados e derrotando adversários, naturalmente se aproximando do que o Vogler chamou de a caverna oculta, que é onde os furries fazem as suas festas. Nessa aproximação é quando ocorrem os interesses amorosos e os plots B começam a se resolver, antes da provação suprema. E é claro que o nosso herói é derrotado. Senão seria muito fácil, tendo uma morte metafórica ou literal. Mas o nosso herói é de fato um herói. Então ele se reergue e é recompensado pelo esforço, quase como um prêmio de participação. Ele então deve derrotar o vilão ou fugir com o prêmio, dependendo da história, e iniciar seu retorno à vida normal. Para isso ele deve renascer, derrotando todas as forças antagônicas de uma vez por todas. Palmas para ele! E se você estava prestando atenção, sim, este é o final do segundo ato. Tendo derrotado o mal, o nosso herói restaura a paz, resolve seus problemas e vemos como é o seu novo normal. Essa é a receita geral bem resumida. Como eu disse, existem diversos vídeos que explicam cada uma dessas etapas com muito mais detalhes. Então, o que eu tenho a agregar aqui: como vocês podem ter reparado, o vídeo ainda não acabou, está longe de acabar e eu tenho muito o que comentar. Quem me conhece sabe que eu odeio chover no molhado, né, dizer aquilo que todo mundo já disse, então eu vou uma camada mais funda e irei falar do monomito. Mas qual é a diferença do monomito para a jornada do herói? Pergunta inteligente, caro Fred. Quando se fala na jornada do herói, geralmente estamos nos referindo à jornada do Christopher Vogler. Não é esse Christopher, o outro Christopher. Porém, aquele que desenvolveu o monomito e cunhou de aventura do herói foi Joseph Campbell, em seu livro Herói de Mil Faces. Mas acreditem em mim quando eu digo que é uma leitura extremamente chata e desgastante. O livro é mal impresso, tem erros de português e digitação, assim como uma linguagem bem acadêmica. Além, é claro, de que Jornada do Herói soa muito melhor que Aventura do Herói. Então, o que o Vogler fez foi adaptar a ideia de Campbell para roteiristas. Ele mesmo explica isso no livro dele que estamos usando aqui como base, né? A Jornada do Escritor. Estrutura mítica para escritores. Só que isso acabou criando aquela receita de bolo que eu tinha dito antes, né? Que eu exemplifiquei no meu resumo. Campbell não era roteirista, nem estudava narrativa. Ele era sociólogo. E o monomito foi um resultado de um extenso estudo que ele fez, em que ele aplicou técnicas de interpretação de sonhos em mitologias ao redor do mundo. Ou seja, era como se o Campbell fosse um psicólogo, a sociedade seu paciente e os mitos que saíam dessa sociedade, dessas aldeias, dessa cultura, eram os sonhos em que ele interpretava e tentava diagnosticar, por assim dizer, as nações. Então o que eu quero com esse vídeo não é mostrar a receita de bolo, não é entrar em detalhes nessa receita,
mas sim tentar diagnosticar ela. Então o que eu quero com esse vídeo é te mostrar por que a receita vai 300 gramas de açúcar, 2 ovos, 1 litro de leite... Me perdi aqui na metáfora, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Se entenderam, deixa o like porque foi muito trabalhoso fazer esse vídeo. E como esse assunto é extremamente extenso e complexo, irei dividir este vídeo em 3 partes. E para ilustrar a jornada, vamos usar, sei lá, Demon Slayer, porque eu não li Naruto. Capítulo 1, a partida. Cena 1. O chamado da aventura. De acordo com Campbell, o chamado sempre inicia com um erro. Nosso protagonista passa a noite fora de casa e, ao retornar, ele encontra sua família morta. Ele repara que a sua irmã está viva e toma a decisão de, ao menos, salvar ela. Notem que o Campbell inicia a aventura já com um ponto de virada. Isso porque, como eu disse antes, ele não era roteirista. E por isso que o Vogler precisou adicionar uma etapa nesse início, que ele chamou de mundo comum, que é mostrar como o personagem vivia, né? Onde ele vivia, seus desejos, aspirações, sonhos, desesperos, medos, né? A gente conhece tudo isso do personagem nessas primeiras partes, né? No mundo comum. Enquanto o Campbell já inicia de supetão. E tenho que admitir que, por mais criticado que o início de Demon Slayer ele ao menos mostra a dinâmica familiar do protagonista, mostra as qualidades, os defeitos dele, e não simplesmente começa. Mesmo que ele não tenha feito a gente se apegar à família do protagonista, ele ainda assim tenta mostrar como era a dinâmica para que a gente se importe que ele importa. Conseguiu entender? Mas para a aventura do herói, isso não é importante. O importante é que a morte da família de Tenjiro foi um acaso. E Campbell explica: erros não são um mero acaso, mas são resultados de desejos e conflitos reprimidos, podendo ser equivalente ao ato do destino. É um chamado a forças maiores que o nosso herói e que ele ainda é incapaz de compreender. Seria realmente acaso que Michael Jackson, um cara que deseja viver eternamente sob a luz do sol, tenha sido atraído pela família que faz a dança do sol, que cultua o sol? E Campbell diz que toda aventura é um ritual de passagem, um processo de morte e renascimento. Nessa primeira etapa, o herói caminha para sua morte, ressuscitando na etapa seguinte. Campbell diz que essa jornada também se trata de um ritual de amadurecimento, muito apropriado para uma história shounen, né, voltada para jovens. E que esse erro inicial é uma representação da ansiedade causada pela primeira separação da mãe durante o parto. E em Demon Slayer temos uma separação literal, não apenas da mãe, mas da família. Talvez representando até a síndrome do ninho vazio. Se não sabe o que é, procura aí no Google. E por isso todos os momentos de separação causam essa ansiedade. Por isso o nosso herói chora toda vez que elimina um demônio, representando o renascimento que ele deverá fazer na etapa final de sua jornada. Todo chamado é anunciado por um arauto. O quê? Arauto. O que é um arauto? Não importa. Ah, tá. No caso de Demon Slayer, o arauto do Tanjirina é o Gyu Tomioka. E Campbell descreve o arquétipo do arauto como sendo sombrio, repugnante e aterrorizador. Realmente é o Gyu, considerado maléfico pelo mundo, ao menos pelos pilares, né? Campbell também diz que esse arauto é um ser coberto por mistérios, representando a fecundidade instintiva. Pera, fecundidade instintiva? O que diabos é fecundidade instintiva? Vamos descobrir. No caso de Demon Slayer, isso é representado como a chance que Gyu dá aos irmãos, não matando a irmã mais nova, representando o renascer, a vida e contrastando com a morte da família deles. Ou seja, a fecundidade instintiva seria algo como o herói está passando por um segundo nascimento. Então apenas nessa primeira cena nós já temos a representação da morte e renascimento que estão por vir nesta jornada. O arauto como arquétipo funciona para guiar o herói nesse primeiro momento. Ele representa a chave para a entrada do desconhecido. Por isso ele é ao mesmo tempo assustador, fascinante e misterioso. Para que a convocação da aventura não possa ser recusada. Ou seja, o arauto traz uma falsa escolha para o protagonista. Ele dá as opções: mudança assustadora
ou morte eterna. E é importante que o mundo que o herói irá entrar é um mundo invisível aos olhos dos não iniciados. Uma caverna profunda, uma terra distante, ilhas no céu, mas um mundo habitado por seres estranhos, fluidos e polimorfos. Mas o importante do sair desse primeiro ato é saber que uma história sempre começa com um erro. Um erro que molda e faz parte do personagem e que ele deverá superar até o fim da história. Cena 2. A recusa do chamado. A recusa do chamado não é necessariamente uma recusa literal. Ela pode ser uma distração inicial da missão, tipo uma side quest, um repouso ou uma fraqueza antes do início da jornada. Ou não, pode ser apenas uma recusa literal. Campbell define a recusa da seguinte forma: a recusa à convocação converte a aventura em sua contraparte negativa. Página 66. O personagem perde a ação afirmativa, se tornando em alguém incapaz ou a ser salvo ou protegido. O herói pode sentir que sua missão não faz sentido ou até começar a criar desculpas ou problemas para si. E adivinhem só, isso acontece em Demon Slayer também. Todo o segundo e terceiro capítulos do mangá encaixam perfeitamente nesse molde. Assim como o herói pode ter preguiça ou recusar avançar a aventura, Nezuko fica sonolenta e se esconde no buraco dentro de uma caverna. A partir daí, o Gonpachiro precisa carregar a sua irmã nas costas. E o que acontece? Ele se distrai e acaba sendo envolvido num ataque de demônios, tendo que ser salvo tanto pela irmã quanto pelo seu futuro mestre, Urokodaki. Porém, o encontro com o mestre não sinaliza o fim da recusa, mas sim um novo teste para o nosso herói, que tem sua determinação e força de vontade testadas. Notem que Kamaboko não ativamente recusou a jornada, mas que teve todo um processo para ele ser aceito nesse mundo novo e invisível. Campbell reparou que essa recusa, na realidade, é uma recusa naquilo que o herói considera como interesse próprio. O herói escolhe aquilo que irá manter o status quo, mesmo que isso prejudique a jornada por vir. A vontade do herói é aquilo que guia as virtudes temáticas da história. Mas a missão do herói, a missão do Demon Slayer, não é salvar a humanidade dos demônios. É um interesse próprio, é algo bem egoísta dele, que é salvar a própria irmã. Pois essa é uma decisão egoísta do Monjiro. Se a gente for trazer isso para o psicológico, a recusa representa uma fixação que o herói tem com algo. Essas fixações é a recusa de abandonar a infância e seus ideais infantis. E isso pode causar uma introversão voluntária no personagem. A vontade de querer permanecer como é. Ou seja, a vontade do Tangerina de querer que a sua irmã permaneça com ele, né, de não querer abandonar a família, apesar de que a mudança já é inevitável. Nessa etapa da história, é normal o protagonista ficar preso, sem conseguir avançar em sua missão. Pode até ser que ele pense em desistir, que absurdo, e pensar até em desistir pensando talvez, e agora, quem poderá nos salvar? Eu! Aqueles que superam a tentação inicial são visitados por uma figura protetora. Esses protetores dão aos nossos protagonistas algo físico, algum tipo de amuleto de proteção, corda ou até mesmo uma arma para se defender das forças antagônicas. Um exemplo clássico é a aparição da fada madrinha. Geralmente o herói precisa provar que ele é digno da bênção dessa figura protetora. Outras vezes é só dado a ele, tipo, toma aqui, vai lá enfrentar o fulano. Mas vamos concordar que é muito mais gratificante quando o herói precisa conquistar essa ajuda. Em contos, esse arquétipo geralmente é dado a personagens femininos, né? Essa figura protetora geralmente é uma mulher. Pois o que essa figura protetora representa é o amor materno. Pensa assim, tu vai sair e morar sozinho pela primeira vez, e a tua mãe diz pra levar um casaco, não esquecer o guarda-chuva, pra pagar os boletos. E pode apostar que vai ficar frio, vai chover e tu com certeza vai esquecer de pagar os boletos. Ahá! Te peguei! Ao menos é isso que você deve estar pensando, pois não há realmente uma figura como essa em Demon Slayer, nada que possa se dizer que é uma fada madrinha, por assim dizer. É aí que se engana. Vocês têm que entender o que a figura representa e não o que ela realmente é. Assim como o item pode ser algo intangível, como uma dica, memória ou poder divino, a fada madrinha não necessariamente é uma mulher. No caso de Kimetsu, nós temos os fantasmas, que surgem para auxiliar o Tanpachiro a cortar a rocha ao meio. Ou seja, a figura protetora surge para impedir o herói de recusar a aventura, dando ou mostrando a ele o necessário
para continuar a jornada. Mas vocês podem ver que o auxílio sobrenatural de Kimetsu é um tanto quanto interessante, pois são crianças. Então, pensem comigo. Por que são crianças e por que um é menino e a outra é menina? Ao invés de pegar o monomito como uma estrutura que deve ser seguida, pensem mais como um objeto que irá auxiliar vocês na sua jornada do escritor. O menino representa o pai, e o método de ensino dele é bruto, impiedoso e desprovido de emoção, enquanto a menina representa a mãe, nutrindo Santaro, cuidando de suas feridas e ensinando o lado técnico. E seu método é aconchegante, sensível e delicado. Campbell também diz que um herói só se torna completo quando ele une o seu ânimos com sua ânima. No caso de Kentaro, ele está muito mais ligado com sua ânima, o seu lado mais sensível, o seu lado mais feminino. Por isso que faz total sentido ele ser visitado por uma figura masculina, para ele se tornar um ser completo. Isso também nos diz por que esses fantasmas falharam em se tornar heróis. Um foi incapaz de se conectar com seu lado feminino, enquanto a outra foi incapaz de se conectar com seu lado masculino. E é isso que faz com que Soichiro consiga não apenas derrotar, mas superar o seu ânimos, a figura paterna, e cortar a rocha ao meio. Eles foram literalmente incapazes de se tornarem adultos. E o mágico de tudo isso é que Ponjiro é visitado por uma segunda fada madrinha, pois ainda temos a Tamayo mais pra frente, uma adulta eternamente na forma de criança. Reparem como esses dois auxílios também são completamente diferentes. O auxílio dos fantasmas são para que Shakariki Gengo consiga derrotar os demônios e sobreviver, enquanto a Tamayo serve o papel clássico do auxílio, ajudando a curar a irmã, que é o objetivo final do nosso protagonista. Geralmente, quando essa figura masculina, ele já foi um herói que já tinha atendido o seu chamado. Porém, esta não é a sua aventura. No caso de Kimetsu, são heróis que falharam, mas que dão um alicerce para que Tontaro Itadaki consiga avançar. Cena 4, a passagem pelo primeiro limiar. Após ser auxiliado pela personificação do destino, nosso herói Anago Kanjiro avança para atravessar o limiar. Mas... Vou inventar coisa. Vamos lá de novo. Mas afinal, o que é esse limiar? Limiar é a passagem para outro mundo. O mundo invisível. Para as pessoas comuns. O mundo dos caçadores de demônio. Porém, o herói precisa provar que ele é capaz de derrotar as criaturas que lá habitam. Por isso, ele deve confrontar um guardião. Podemos ver que o limiar toma uma forma física literal em Demon Slayer. Atravessar o campo de glicínias infestado de demônios enfraquecidos não seria um teste adequado para o nosso herói. Por isso nós temos um tipo de chefe dos demônios que funciona como guardião do limiar narrativamente. A travessia do limiar faz o herói ter que confrontar suas próprias trevas. Ao menos é isso que o Campbell diz. Geralmente o herói não enfrenta apenas um oponente difícil, mas ele deve lutar contra seus impulsos primitivos. Guardiões do limiar nem sempre são subalternos do antagonista, mas uma força antagônica própria, podendo até tomar uma forma sedutora pro herói, assim ele se rende a seus próprios impulsos primitivos. Kimetsu abriga o que o Campbell chamou de ogro, um guardião do limiar que representa os aspectos maisvis da vida adulta. E aqui ele vai um pouco cristão demais, na minha opinião, mas acho que vale a pena também citar isso aqui. Que ele pode conter algum aspecto pecaminoso, como gula, luxúria, ganância, mas também não necessariamente cristão, não necessariamente religioso, porque ele pode ter uma violência exacerbada, ou até mesmo de libido, como no exemplo que eu tinha dado, né, da forma sedutora. Não se engane, o oponente que Hamado Tangoro deve derrotar não é o demônio que comeu os fantasmas que o auxiliaram, mas contra sua própria raiva e sede de vingança. De nada adianta ele derrotar esse demônio se ele sucumbir às trevas desse mundo, se ele deixar de ser quem ele é. Isso é tão verdade que o demônio faz questão de irritar o nosso herói, mencionando a forma como ele torturou as outras crianças, e mesmo após derrotado, ele ainda comenta que odiaria ser visto com um desdém por ele. Mas Amado Django superou sua ira e percebeu a tristeza no coração de seu oponente, se mantendo fiel a quem ele é. Agora, com o Guardião do Limiar derrotado, ele está pronto para o Ventre da Baleia. Cena 5. O Ventre da Baleia. Aqui, devo lembrá-lo porque estamos nesta jornada para começo de conversa. Isso aqui é um ritual de amadurecimento.
E a primeira coisa que deve acontecer para o processo de renascimento é nascer. O ventre da baleia representa o útero que irá nutrir nosso protagonista, para que ele possa ter forças durante a sua renascença mais tarde. Aqui já não vemos mais o mundo comum que conhecíamos antes. Agora é apenas o desconhecido e novas provações. Ou seja, é um processo de autodestruição. Na jornada do herói clássica, essa etapa seria equivalente a testes aliados e inimigos. Porém, essa é uma forma muito abrangente para dizer que, bom, é aqui que tem que acontecer as lutas, é aqui onde ele vai conhecer os aliados, né, os seus companheiros, rivais, e irá enfrentar seus inimigos. Mas por que exatamente é aqui que aparecem os aliados? E que tipo de testes o herói tem que fazer? Qual é o simbolismo por trás desta etapa da jornada? Muitos roteiristas acabam tropeçando aqui justamente porque é muito ambígua essa etapa, porém extremamente necessária. Lembre-se que nessa etapa da jornada o herói se desapegou do seu ego para se aprofundar no seu subconsciente. Porém aqui o seu novo ego é testado e comparado com os de outros personagens que geralmente têm características que ele teve que abandonar durante a etapa de travessia do limiar, ou até que ele evita confrontar. Por exemplo, Zenitsu representa o medo e Inosuke a violência mascarada de competitividade. Nosso herói teve que abandonar o medo durante o seu treinamento lá com os fantasmas, e depois, enfrentando o seu ogro, ele teve que abandonar a violência. E o Zenitsu e Inosuke representam facetas que o herói tenta suprimir de si mesmo, mas que não podem ser ignorados. E essa etapa se encerra num momento muito interessante, que é o julgamento de Kamado Tanjiro e sua irmã Nezuko, lá com os pilares. Os pilares esses que representam um futuro possível não apenas para o próprio Tanjiro, mas para o Zenitsu e o Inosuke, que são facetas dele que ele suprimiu ou que ele abandonou nas etapas anteriores. Os pilares, um futuro possível para o herói, aliados que ele deve aprender com ao invés de trabalhar juntos. Quando se pensa nessa etapa da jornada, pense no que o herói precisa, no que ele não deve suprimir e o que ele deve confrontar. O demônio das sombras representa a ligação dele com os outros irmãos já perdidos. E para derrotá-lo, ele teve que literalmente mergulhar nas sombras. O demônio dos tambores representa a angústia e arrependimento de não ter protegido sua família. E o poder de literalmente fazer o mundo do herói ficar de cabeça para baixo. Note que é exatamente quando ele enfrenta esse último demônio que ele encontra os seus aliados representando a violência e o medo. E é preciso realmente dizer o que o demônio da aranha representa? Alguém que cria laços familiares à força, enquanto o nosso herói defende o único laço familiar que restou. E é claro que logo depois tivemos o encontro com o Sombra. Mas irei falar disso no próximo vídeo. Como podem ver, o Monomito se encaixa perfeitamente em Kimetsu no Yaiba. Uma história que muitos dizem ser rasa ou até mesmo ruim, e que muitos dizem que o anime só se sustenta pela animação. E eu acabei de provar aqui a vocês que tem muito mais além da superfície. Eu aposto que você não esperava esse nível de profundidade. Mas a verdade é que a jornada do herói existe dentro de cada um de nós. Não, é sério, ela tá dentro da nossa psique, isso é realmente verdade. Não é meme. Porque ela representa a jornada humana. Se tiver algum psicólogo assistindo este vídeo, deve ter reparado que cada etapa dessa jornada do Campbell representa exatamente as mesmas etapas que toda pessoa passa quando ela tem que passar por algum tipo de mudança, quando ela tem que confrontar algum tipo de mudança. Tentações, negações, emoções suprimidas e etc. Tudo isso faz parte da natureza humana. E por isso que nós conseguimos enxergar essa estrutura em todas as histórias, né, em todos os mitos que enxergamos, né, que consumimos. Porque esses mitos, essas histórias foram feitas por humanos. Mas essa foi a primeira parte da estrutura. Sim! Por incrível que pareça, estamos na primeira etapa de 3. E como eu não quero sobrecarregar a Bruna, vou dividir esse vídeo em 2 partes. Então não é como se o autor tivesse pego essa estrutura e feito ela exatamente como o Campbell sugeriu, né? Inclusive, duvido muito que o autor tenha lido O Herói de Mil Faces. Então se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o like caso você tenha aprendido alguma coisa ou se você não conhecia o Monomito. Considere se tornar membro do Apoia-se se você quer ter acesso antecipado a esses vídeos do Monomito, pois eu filmei eles em dias diferentes.
Será que você consegue identificar quantos dias eu filmei isso aqui? Vamos ver quem é que tem bom olho aí. Deixa aí no comentário o seu chute de quantos dias diferentes eu filmei isso aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim, por mostrar esse vídeo aos amigos. E lembrem-se, as árvores somos nós. Mas basicamente essa é a pílula azul e a vermelha, é uma não escolha, né? É o monomito em todo lugar. Tem isso, tem Matrix. Que nem o Rick and Morty, tu assiste? Assisto. É. Saiu o episódio novo, né? Mas o outro, que foi disso o penúltimo, melhor dizendo. O último episódio? Aquele lá do cara que é um contador de história, que é o cara do trem aparece de novo, o vilão. Sim. Eles passam por essa jornada ali. E o Campbell aparece no episódio, eles fazem como fantasma ali. Não, essa última temporada tá muito boa. Tá. E aí ele fala... De novo ontem, eu acho. Sim, o Campbell até fala, toda história tem um velho sábio com uma sopa, né? E eles ficam, não tem. Só que na real meio que tem, né? No caso do Matrix é o Oráculo. É o Oráculo. É o Oráculo lá que vem. Sábio que ajuda os... É o mestre que depois eu vou mencionar aqui.